Queridos, invito a todos que podem abrir ou em seu próprio móvel. Vamos a ser ou intentar ser um sermão expositivo desse texto, de exponer alguns versículos-clave, porque é um texto de 16 versículos e é um texto muito conhecido, se não de muitos, pero seguramente de alguns, que habla de la conversión de um homem chamado Saulo de Tarso, que depois ha cambiado seu nome para Pablo, não? O nome hebreu e depois um gentílio. E aqui em minha versão habla de la conversión de Saulo. Creio que na vostra também. Então, eu pido a atenção para acompanhar, porque a própria leitura deste texto e examinar esses versículos, já podemos afirmar que já seriam um terço da reflexão desta manhã, a observância ou acompanhar bem esta leitura. Hechos capítulo 9, versículos de 1 até versículo 16. Conversão de Saulo. Assim está escrito na boa palavra de nosso Senhor Deus. Saulo, respirando aún ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, vino ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se hallasse alguns homens ou mulheres de este caminho, lo trajesse presos a Jerusalém. Mas, indo por ele caminho, aconteceu que ao chegar cerca de Damasco, repentinamente lhe rodeou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? Ele disse: Quem eres, Senhor? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persigues. Dura coisa te és dar coces contra el aguijón. Ele, temblando e temeroso, disse: Senhor, que queres que eu haga? E o Senhor lhe disse: Levanta-te e entra em la ciudad, e se te dirá lo que deves hacer. E os homens que iam com Saulo se pararam atônitos, oyendo la verdad la voz, mas sem ver a nadie. Então Saulo se levantou de terra e, abrindo os olhos, não veia a nadie. Assim que, levando-lhe por la mano, lhe meteram em Damasco, onde estuvo 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia então em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Heme aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te e ve a la calle que se llama Derecha, e busca em casa de Judas a um chamado Saulo de Tarso, porque aqui ele ora. E ha visto em visão a um varão chamado Ananias, que entra e lhe põe as manos em cima para que recobre la vista. Versículo 13. Então Ananias respondeu: Senhor, he oído de muitos acerca deste homem, quantos males ha hecho a tus santos em Jerusalém. E aún aqui tem autoridade de los principais sacerdotes para prender a todos los que invocam tu nome. O Senhor lhe disse: Ve, porque instrumento escorrido me és este, para levar mi nome em presença de los gentiles e de reis e de los hijos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto lhe és necessário padecer por mi nome. Que Deus bendiga sua santa escritura. Amém?
Ó Deus, habla por medio de nós outros, sua palavra que já foi revelada, que não há nada novo bajo el cielo, pero aqui estamos para aprender mais de tus ensinanças e tus palavras. Ó Deus, que seja um tempo de bendição, este momento que separamos para alabar, para cantar e para escutar. Ó Deus, a palavra de Deus. É isto que pedimos. Amém e amém. Como havias comentado, queridos, esse é um texto conhecido e que habla especificamente de um personagem. Há outros personagens aqui, pero o principal é Saulo, não? E semana passada, quando estivemos aqui falando desse tema reconciliados, que é unir ou volver a unir-se, né? Que Jesus conciliou consigo mesmo nós outros a Deus, porque fomos apartados e separados pelo pecado. Então, hoje vamos também trazer esta outra experiência que temos quando temos esse encontro com Cristo, de sermos reconciliados, pero também transformados. É uma outra detalhe muito interessante. Por quê? Eu posso não estar de acordo com determinada ocasião ou situação, pero tampouco não harei nada para cambiar a situação. Eu não estou de acordo com isto, por exemplo. Bueno, já que tu não estás de acordo com isto, qual a sua sugerência? Não lo tenho. Eu só não estou de acordo, pero não hago nada para cambiar a realidade. E Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos traz este alerta que devemos não simplesmente não estar conformado com este siglo, né? Versículo 2, Romanos 12, 2, pero transformá-los pela renovação de nosso entendimento. Então, reconciliar com Deus e ser transformado é um processo também na vida de uma pessoa que verdadeiramente entrega e reconhece a soberania de Deus em nossas vidas. E trazendo para esse contexto de Saulo, todos aqui conhecemos, né, a história de este homem, que ele era um perseguidor. E quem Saulo perseguia? A ti e a mim, em aquele contexto. Ele perseguia pessoas que eram conhecidos como o povo del camino, que eram os discípulos de Jesus. E Saulo, ele também, alguns, e claro, defende que ele, seguramente hoje, teria muita dificuldade de pastorear na igreja hoje, por seu caráter, por quem ele era, por quem Pablo era. Pero Saulo foi transformado, reconciliado e transformado. Pero antes, ele fazia as coisas com muito esmero e com muita certeza que perseguia os discípulos de Jesus era o correto. Era o correto. Saulo, quando tu empieza a estudar seu caráter e a persona que era, podemos afirmar também que era uma persona muito... Eu separei a palavra, mas eu confesso que não tenho seguro se é igual a palavra em castelhano. Uma persona metódica. É igual? Eu estava com... Pero vosotros então sabem que é uma persona metódica. Uma persona que tem todo bajo controle, ou por lo menos pensa que tem todo bajo controle. Então, quando Saulo solicitou cartas de permisso para ir a recorrer ou buscar pessoas para prender, seguramente esse viagem foi planeada. Este percurso hasta Damasco foi organizado, né? Como devemos fazer. Quem aqui está a ponto de fazer um viagem de vacações, não sei se alguns aqui, creio que se já tem uma fecha ou algo, já tem algo planeado, sim ou não? Ou simplesmente despertamos um dia, vou viajar. Não é recomendável, né? Estou falando não de emergências. Pero normalmente quando estamos indo de viagem, vamos nos preparar, se é vacações ou se é, e para tentar evitar os contratempos.
Seguramente, por el caráter de Saulo, este viagem foi programada, foi organizada, para que ele pudesse chegar ali e cumprir sua missão. Se em la cabeça de Saulo este viagem foi programada, ele tomou uma surpresa por ele caminho, sim ou não? Ou ele estava esperando algo sobrenatural? Seguramente que não. Então, para uma pessoa que tem a costumbre de ter tudo bajo controle, tudo que sai, ele não sabe muito o que fazer. Que hago? Sabe que quando muitas vezes estamos preparados para fazer muitas coisas, mas não estamos preparados para lidiar com os contratempos que aparecem? Organizar é uma coisa, mas também devemos estar preparados por quando possível, um plano B. Quando passa, não sabemos. Em este contexto aqui, Saulo não tinha ideia o que estava a ponto de passar por ele. Então, a história que acabamos de ler, habla que ele foi de caminho e quando em algum momento se caiu por terra e ele escutou uma voz. E esta voz lhe chamou por qual nome? Saulo ou Pablo? Saulo ou Pablo? Saulo. Saulo era seu nome hebreu. Saulo também tem a mesma raiz do primeiro rei de Israel, que se chamava Saul. Saul perseguiu Davi. Jesus era de que linhagem? De Davi. Quando estudamos de uma forma mais profunda, e Saulo escutando seu nome hebreu, Saulo, Saulo, por que me persigues? Alguns defendem, experto, que houve ali recordatórios. Porque Saulo estava de caminho a Jerusalém para perseguir a Cristo? Não tinha nem ideia. Então, quando ele escute esta voz, Saulo, Saulo, por que me persigues? E isto deixa claro que ele escutou a voz em seu idioma hebreu. Está lá em Hechos 26, versículo 14. Se alguém tem uma curiosidade de apontar, ali deixa muito claro que Saulo escutou na voz em seu idioma hebreu. Saulo, Saulo, por que me persigues? E que quando ele escutou esta voz, uma pessoa que tem todo o controle, uma pessoa que está preparada para muitas coisas, o que a Bíblia relata depois que ele escutou esta voz? Que ele quedou firme, valiente. Quem é isso? Que passa? O que acontece muitas vezes aqui, né? Quando queremos dar uma ideia de que somos valentes, que passa, tio, né? O texto está aqui deixando muito claro que depois que ele escutou esta voz, né? A quem me persigues, versículo 6 diz que ele temblando, sabe que é uma pessoa temblar? De febre ou de medo? Temblando e temeroso digo, Senhor, Senhor, que queres que eu haga? E aí continuamos o texto. Quando falamos de reconciliação, queridos, aqui teremos uma primeira ensinança, que Deus se revelou a Saulo. Foi o próprio Cristo. Saulo não tinha ideia do que estava passando ali, porque ele tinha claro qual era a sua missão, de perseguir ou de aprisionar os discípulos do povo do caminho. E Jesus não perguntou, Saulo, Saulo, por que persigues meus discípulos? Por que estás em busca de pessoas? Jesus tomou a igreja para ele. Se alguém persigue a ti ou a mim por causa do Evangelho, e na verdade está perseguindo o próprio Cristo, porque a igreja é de Ele.
A igreja pertence a Ele, la novia de Cristo. Jesus tomou: Saulo, Saulo, por que me persigues? Eu tento imaginar aquele contexto que estava passando na cabeça deste homem que tinha conhecimento, entendimento na persona culta para seu contexto da época, passando por todas estas surpresas. E a primeira coisa que podemos observar aqui é que Deus se revelou a ele. Se revelou: Saulo, Saulo, por que me persigues? Não? E o versículo 3, Saulo, volvendo um pouco, diz que ele estava indo por ele caminho. Foi quando ele escutou esta voz a caminho de Damasco. Então, queridos, reconciliar. Jesus reconciliou a nós outros com Deus por meio de seu sangue. Não há como pertencer a Cristo e não passar pela cruz. Não há como dizer que eres um discípulo de Jesus, que eu sou um discípulo de Jesus, sem reconhecer que por meio de seu sangue fomos reconciliados por Deus. Então, a primeira ensinança que podemos ver aqui é esta de la reconciliação. E habla que versículo 4, que se reconciliou, que revelou a Deus, a Jesus, a Saulo, e também falou com ele. Jesus se revela e Jesus habla. Queridos, muitas vezes nós outros mesmo como servos de Deus temos muitas dificuldades de crer em milagres ou algo sobrenatural. Porque sempre buscamos ter respostas com a razão. E não está mal. Não está mal. Porque se não buscamos a palavra para ter o conhecimento, foi o que comentei hoje na escola bíblica, por falta de conhecimento, mi pueblo padece ou perece. Essa é a expressão. Então, desafortunadamente, tristemente, há igrejas ou organizações ou instituições que tentam poner em ser humano respostas que muitas vezes a Bíblia não está preocupada em nos dar resposta. A Bíblia está preocupada em dizer: foi assim, és assim. E quando estamos buscando quizás respostas que a própria Bíblia não revela, estamos muitas vezes, como está esse versículo aqui, versículo 5. Eu sou Jesus a quem tu persigues. Dura coisa te és dar coces contra el aguijón. Qual seria uma tradução mais atual? Saulo, dura coisa é combater minha soberania. Dura coisa é ir de contra minha vontade. Está perdendo tempo com isso. Eu sou soberano. E o ser humano custa entender que ele tem um limite, em que sempre, por mais autoridade que tenhamos, sempre devemos render contas a alguém. Sempre teremos que render contas a alguém. Quem aqui, alguns aqui têm seu próprio negócio, ou já tudo, sua própria empresa. Então, muitos de forma equivocada que pensam: eu não quero ser mais empregado de nadie, eu vou abrir meu próprio negócio para não ter mais jefes. Não é assim? Muitas vezes esse é o pensamento. Pero aqueles que são empreendedores, lo sinto dizer que se tu estás pensando em abrir um negócio com esse pensamento, tu já estás um pouco equivocado. Porque a hora que sais, tu não terás mais um jefe para te dizer que deves ou não a ser. Pero quando tu abres um negócio, a hora tu passará a ter muitos jefes. Porque todos os clientes, na verdade, irá conduzir sua maneira de ser. Tu estará preocupado em agradar, a oferecer ele melhor.
Então, muitas vezes, quando pensamos que estamos em um nível, um standard, uma posição, e que não devo render contas a nadie, é um equívoco. É um equívoco. Sempre há alguém sobre nós outros. E a nível espiritual, nós somos nadie sem a presença de Deus em nossas vidas. Jesus se revelou e falou com Saulo a respeito desse tema. E conhecemos o desenrolar da história. E aí quero saltar para o versículo 10. Quem aqui está acompanhando esta leitura, em que Deus se revelou, Deus falou, e Deus também usa outros discípulos para bendecir a ti e a mim. Versículo 10 habla que havia então um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor dijo em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe dijo: levanta-te e vai à calle chamada derecha e busca em la casa de um homem chamado Saulo, não? Porque ele orou e tuvo na visão que tu estarias ali legando, vale? Então, podemos aqui separar três coisas em este contexto: que Jesus se revela, que Jesus habla e que Jesus usa outras pessoas para bendecir também. Outras pessoas. E ele chamou um discípulo, Ananias, não? Para ir ali falar com este homem chamado Saulo. Pero o que passou com esse discípulo? Ananias, se tu vais ver aí a história que está ali. Deus muitas vezes nos dá uma missão e não quer dizer que a missão será algo tranquilo, ou será algo que eu vou sem medo. Bueno, se Deus me enviou, eu vou tranquilo porque Deus está comigo. Ananias hizo um questionamento, ou questionou, perguntou, com uma certa, podemos dizer, aflição a respeito desse personagem. Porque o caráter e Saulo já era conhecido, sua forma de ser, de perseguidor, não? Então, Ananias respondeu: Senhor, eu ouído muitas coisas a respeito desse homem. Em outras palavras, tu não estás equivocado de la persona que eu tenho que ir? És esta persona mesmo? Não há uma outra persona mais tranquila para visitar? Não há uma outra persona que quizás não esteja ali armado, né, para me contestar? Então, o questionamento de Ananias foi algo em que ele estava, na verdade, com medo. Eu he ouído falar a respeito desse homem, Senhor, em que males ha hecho a tus santos em Jerusalém, não? Incluso ele está aqui em Damasco e tem autoridade para prender os que invocam seu nome. Uma ensinança aqui muito interessante, queridos, é que muitas vezes Deus nos dá uma missão ou nos envia para um sítio, e por mais que tu tenha claro que és da vontade de Deus, pero isso não quer dizer que vai tudo bem. Está tranquilo, que é só ir e cumprir a missão e volver. Há momentos em que seremos prensados, se essa expressão aqui, como Jesus foi em Getsemane, ali que ele orou 24 horas a ponto de sudar sangue. Jesus tinha uma missão, ele sabia qual era a sua missão, pero aún assim sofreu. Ananias passou isto. Tuvo que Jesus intervenir e dizer: Ananias, vete, porque este homem é para mim uma pessoa escolhida para uma missão, algo específico, vale? Então, queridos, Jesus se revelou a Saulo, falou com Saulo,
usou outra persona, um outro discípulo, para levar a mensagem de Deus para Saulo. E isso nos leva a um quarto ponto e uma conclusão. Que quando Deus reconcilia e transforma na persona, sempre será para também ter uma missão. Se tu já pertences a Cristo, se tu já entendes que eres filho de Deus, tu não estás aqui por um acaso. Se tu eres filho de Deus, tu tens uma missão. Eu estava falando ayer com um irmão da igreja e ele comentou algo muito interessante. Porque muitas vezes quando falamos de ter um chamado ou uma vocação, pensamos que é solamente para ser pastor, ou solamente para uma função na igreja. Tu não já parou para pensar que quizás sua missão é ser uma bendição para outras pessoas por meio de sua profissão? Por meio de sua labor? Já parou para pensar que quizás Deus te ha separado para cumprir sua missão em um outro sítio que quizás o pastor Cláudio não pode negar, mas tu sim pode negar? As ferramentas, queridos, a multiforme graça de Deus. Todos nós outros que somos reconciliados e transformados por Deus, tenha claro, temos uma missão. Qual? É com Deus. Pero valore isto. Valore que Deus pode querer usar de onde tu estás. Em seu trabalho, em sua universidade, onde tu estás com seus amigos, e ser esta luz que refleja a luz de Cristo. Porque estamos aqui sentados nesse momento, escutando a voz de Deus, pero la cancha, o campo missioneiro, está ali. Está ali. Então, solo quem pode visitar uma pessoa é o pastor. Ou solo quem pode falar de Deus é uma pessoa que foi separada. Não, tu eres discípulo. Deus comentou, ide a ser discípulos. E quem hace discípulos? Discípulos. Discípulos genera discípulos. De ser um seguidor de Cristo. E isto passou com Ananias. E quando ele, então, escutando a resposta de Deus, ele foi a estar Saulo. E a Bíblia aqui fala que ele foi com medo. Ele foi com medo, porque já conheceu. Bueno, Jesus mandou, e aqui, queridos, outra coisa. Obedecer à voz de Deus não é necessariamente a ausência de medo. Obedecer à voz de Deus não quer dizer que sempre será paz e tranquilidade. Porque uma coisa é sempre aquela expressão. O que seria melhor? Uma pessoa decide, eu não vou, pero afinal, vou. Ou outro, eu vou, conta comigo, pero llegue na hora da verdade, não vou. Somos humanos. Temos essas incertidumbres em uma vida. O que vai nos dar esta força é Deus. Ananias foi com medo, pero obedeceu. Foi. E Ananias, que descia, que conhecia Saulo, de ser um perseguidor, que hacía isto e aquilo, qual foi o pronome de tratamento que Ananias hizo com Saulo quando estuvo com ele? Versículo 17, né? Versículo 17, foi então Ananias e entrou na casa e ponendo sobre ele as manos, digo o quê? Hermano Saulo. Listo. Pero eu quero entender aqui que ele obedeceu à voz de Deus, confiou que realmente Deus havia separado Saulo para uma missão. E se Deus havia separado Saulo para esta missão, Ananias então se reconheceu claramente, és minha irmã. Já és minha irmã. Não hace falta de eu ir predicar. Eu vou cumprir a missão que Deus me ha dado. E digo, hermano
Saulo, el Senhor Jesus, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista e seias lleno del Espírito Santo. Jesus se revelou, Jesus hablou, Jesus usou pessoas para transformar uma outra pessoa para uma missão. E eu quero já partir para a conclusão desse sermão, queridos. Muitas vezes não temos respostas para nossas inquietudes e nossas perguntas. E como somos muito creyentes, muito sérios, oramos, né? Está de rodilha, oramos e clamamos a Deus por uma resposta. Pero sabe que muitas vezes oramos, pero não hacemos aquilo que devíamos fazer. Saulo foi chamado para uma missão, predicar aos gentiles e fazer as viagens missioneiras, plantar igrejas e tudo isso. Pero não nos olvidemos de uma coisa. Saulo foi chamado para uma missão. Foi chamado para uma missão. Ananias foi falar com ele a respeito de que realmente era um chamado. Depois que ele voltou a ter a visão, ele não saiu para já ir a predicar. Depois de tudo isto que passou com ele, de ser chamado, de Deus se revelar a ele, de ser reconciliado e transformado, pero agora ele começou um processo. Ele passou como no mínimo 3 anos, se não estou equivocado, estudando. E isto que passa muitas vezes com muitos que são, não sei se usar a palavra aqui, muito fervorosos, né? As pessoas que quando passam na ideia de uma santidade, sabe aquela pessoa que é santo, está barro d'água, né? Muitas vezes é uma capa, está escondendo. Deus nos chama, pero também necessitamos capacitar-nos, buscar, estudar. Isto podemos fazer. A salvação é um regalo de Deus. Ponto. Eu não posso salvar a mim mesmo, nem a ti. Pero preparar, capacitar-nos para desenvolver melhor o ministério ou o que seja. Se tu vais ter um negócio onde tu trabalhas, há coisas que tu podes fazer. Orar e atuar. Orar e buscar a sabedoria de Deus para desenvolver seu ministério, seja dentro da igreja, sua missão fora da igreja. Por isso que, queridos, busque, porque a Bíblia deixa muito claro que meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, esta ensinança aqui do apóstolo Pablo, esse grande apóstolo, é que por mais conhecimento que ele tinha está ali, depois que ele tuvo verdadeiramente esse encontro com Deus, ou que Jesus buscou a ele, reconciliou e transformou. Porque, como havia dito, podemos não estar de acordo com uma coisa, mas tampouco hago coisas para cambiar a situação. Ok, não estou conformado com tudo que está passando neste mundo, com guerras, com problemas, com ideologias, o que seja. Ok, eu não estou de acordo. Mas o que pode fazer para transformar um pouco a situação? Não os conformeis com esse siglo, mas transformaos, não por vossa própria cabeça, por la renovação de vosso entendimento. O que passou com Saulo é a prova que não há uma persona que por mais, como poderia dizer uma pessoa que por mais malo que seja, por mais mau caráter que seja, Saulo é a prova que não há uma pessoa que não seja capaz de ser alcançada por Jesus. Não há. Porque se tu vais escudrinhar a vida desse homem, era um homem terrível. Incluso,
ele era acusado para os discípulos de Jesus de assassino, porque ele viu a Estevão ser apedreado, um discípulo, o primeiro mártir conhecido, e ele estava ali, ele foi um testigo ocular. E alguns defendem, aqui não vou entrar em esta ideia teológica, porque Pablo, segundo a Bíblia, tinha uma enfermidade. O que seria? Uma espina na carne? Como seria aquela tradução? Uma enfermidade, uma espina, né? Na carne. E alguns defendem que este problema que ele pediu a Deus 3 vezes para ser curado, era seus recordatórios de los malos que ele hacía antes de converter. Quando dormia e despertava com sonhos, né, ou pesadilhas, por mira a hora que pertenece a Deus. Quantos males eu hice a las personas. Eu creio que Deus permitiu esses recordatórios para Pablo nunca se olvidar que a glória pertence a Deus. Que Pablo, por mais que foi usado por Deus, que curou enfermos, que hizo milagres, para que ele nunca se olvidara que foi por el poder do Espírito Santo de Deus. Somos solamente instrumentos usados por Ele, pero quem obra é o Espírito Santo. Não há glória em nós outros. Não há glória em nós outros. E é isto, queridos, que nos conforta também. Que, por pior que seja em nossa visão na persona, ela pode ser alcançada por Jesus. E que tudo que devemos fazer para ser reconciliados e transformados, a iniciativa foi de Jesus. Por que me persigues? Quizás essa pergunta está sendo a nós outros hoje. Porque decimos que somos cristianos, venimos à igreja, frequentamos, mas será que estamos realmente involucrados com Deus? Será que essa pergunta hoje também não seria razonável pensar? Cláudio, por que tu estás me perseguindo? Vicente, por que tu estás preocupado com isso? Lucia, descansa em mim. A obra não é sua, Rui. Tu eres uma colaboradora. Quem tem a capacidade de transformar as pessoas sou eu, Jesus. Sembra a palavra. Seja um testemunho vivo do amor de Cristo. Se alguém te contestar dura, irmã, ora. Não é que ser. Essa é sua fé. Amém. És minha fé. E és algo tão assombroso e maravilhoso que eu quero compartilhar esta fé contigo. Eu quero compartilhar. Pero quem transforma é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Porque senão será, como acabamos de ler aqui, dura coisa ir contra a soberania de Deus. Nós sabemos. Pero tu estás aqui. Quizás tu já teve esse encontro personal com Deus. Quizás também tu um dia foi um perseguidor de Cristo. Uma perseguidora. E tu estás aqui porque Deus é maravilhoso. Deus transforma qualquer que seja a pessoa. Queridos, é maravilhoso falar de Deus. E com esta conclusão, eu quero dizer que ser reconciliado e transformado é uma obra de Deus. Sinta-se um afortunado, privilegiado de ser usado por Ele. E tu pode ser usado em qualquer sítio, por meio de sua voz, por seu testemunho. Há momentos que tu não poderás abrir sua boca, pero aún assim tu poderás ser um testigo vivo, um testemunho vivo do amor de Deus. E que Deus nos bendiga a todos e que podamos ter isto claro, que nosso Deus é um Deus de reconciliação e de transformação na vida de todas as pessoas. Amém? E é com esse entendimento, com essa certeza que vamos alabar e adorar a esse Deus.
Só a Ele somos deudores desta adoração. Não devemos adorar a nada mais. Não é justo. E Deus não comparte sua glória com nada. Então, com esse entendimento, eu invito a igreja que vos pongar de pé e estaremos alabando nosso Deus com esta canção e que seja também sua oração cantada. Né? O Deus que conosce todas as coisas, o Deus que criou a ti, criou a mim, somos criaturas dele também, filhos dele. Então, com esse entendimento, que somos e fomos reconciliados e transformados por Deus, adoramos a Ele.